Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, a mais uma aula dedicada ao estudo do Estatuto Social dos Correios. Então, neste nosso vídeo, a gente vai finalizar o capítulo 3, que trata das regras gerais da administração da ECT, finalizando com a seção 10, que trata da defesa judicial e administrativa. Então, mais uma vez, eu repito aquele recado, aquele alerta. Eu peço total atenção, total dedicação e foco, tá? Neste momento, não vai ser uma aula longa, não vai ser uma aula cansativa, vai ser um conteúdo simples de entender, simples de internalizar, para você levar para a tua prova, para você muito em breve retornar aqui, tá? Relatando que todo aquele esforço, todo aquele sofrimento, aquele cansaço, valeu a pena, que você conseguiu sim conquistar a tua tão sonhada, tão desejada vaga. Então os recados já foram dados. Vamos lá, seção 10, defesa judicial e administrativa. Ela inicia no artigo 29. São 3 artigos na seção, 29, 30 e 31. O que é que eu tenho no artigo 29? Os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Então, o que é que eu posso retirar desse pequeno artigo? É que a responsabilidade civil dos administradores e dos conselheiros fiscais, ela é fundamentada em quê? Na ideia de que esses agentes devem atuar de acordo com os deveres legais e os deveres estatutários dos Correios, transferindo sempre o interesse da companhia em suas ações. Qualquer conduta que cause prejuízo ou danos à empresa pode gerar responsabilidade civil. Qualquer atuação que sobreponha interesses particulares aos interesses sociais da companhia pode ser considerado um abuso de poder e gerar responsabilidade. Os conselheiros fiscais devem agir em caso de conflitos de interesse. Então, bem tranquilo, é bem fácil aí de você absorver essas informações, não tem muito mistério, é realmente só aquele exercício de ler, de reler e buscar memorizar e entender, né, o amplo, o total do conteúdo presente lá no Estatuto. Eu vou agora para o artigo 30, que tem 3 parágrafos, que eu encontro nele. A ECT, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante um advogado especialmente contratado, deverá assegurar aos integrantes e ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos da administração e fiscal a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, pela prática de atos no exercício do cargo ou da função, nos casos, olha aí, em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa. Vamos lá, professor. Vamos entender isso aqui. O artigo 30 ele estabelece que a ECT deve garantir a defesa dos seus membros e ex-integrantes da diretoria executiva, bem como membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos processos judiciais e administrativos. Significa o que na prática? Que a empresa ela tem obrigação de fornecer apoio jurídico a esses indivíduos quando estes forem processados em decorrência de atos praticados no exercício de suas funções. A defesa citada ela será assegurada apenas nos casos em que não haja incompatibilidade com os interesses da empresa. Isso implica que, se os atos praticados pelos administradores, diretores ou conselheiros, se eles forem considerados que atingem os interesses da ECT, a empresa não será obrigada a fornecer essa proteção. Isso mantém o equilíbrio entre proteção dos administradores e, obviamente, a salvaguarda dos interesses da empresa. Lembrando, eu reforço mais uma vez, aqui não é só, professor, você só ler. Vamos lá. Você vai entrar no Estatuto, você vai encontrar o artigo 30 exatamente como ele está aqui.
né, na fonte preta. E o que é que a gente faz? A gente faz a leitura, releitura, uma pesquisa para ampliar o entendimento, para facilitar a memorização desse conteúdo, para você entender o contexto. Ok? Lembrando que 0,1% vem nos comentários com esse tipo de crítica, tá? Mas é tranquilo. Só estou reforçando aqui como é que é a metodologia, né? Porque tem todo um making-off atrás, um trabalho de bastidores, até chegar esse slide prontinho, mastigado, para você estar tendo acesso e para ser um apoio a mais uma ferramenta na tua preparação. Tá bem? Parágrafo 1º do artigo 30. O benefício previsto no caput aplica-se, no que couber, e a critério do Conselho de Administração, aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no polo passivo do processo judicial ou administrativo, em decorrência de atos que tenham praticado no exercício de competência delegada aos administradores. Então, o benefício de proteção previsto se aplica, quando couber, aos designados do Conselho, aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram nesse polo passivo. Significa o quê? Que o ECT ele pode estender a proteção jurídica a esses indivíduos, uma vez que os atos questionados tenham sido praticados no exercício da competência delegada pelos administradores. Isso sempre a critério do Conselho de Administração. Quer dizer o quê, professor? A decisão de aplicar esse benefício é submetida ao chamado do Conselho de Administração, o que permite flexibilidade e avaliar caso a caso. Parágrafo 2 do mesmo artigo. A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo Conselho de Administração. Então, bem básico, né? O Conselho que vai definir a forma de defesa. Isso implica que os Correios terão autonomia para escolher o meio mais adequado de defesa, seja por meio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado especialmente contratado, como temos no caput do artigo 30. Então isso cita e traz o quê? Uma característica de flexibilidade na defesa. Essa orientação permite que a ECT adapte a defesa às necessidades específicas de cada caso, garantindo que os membros protegidos recebam um apoio jurídico mais eficaz. E tem um terceiro parágrafo também do artigo 30. Na defesa, em processos judiciais e administrativos, se o beneficiário da defesa for condenado em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em violação da lei ou do estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá ressarcir a ECT em todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela empresa, além de eventuais prejuízos causados. Bem tenso nesse parágrafo, né? O beneficiário condenado deverá ressarcir a ECT todos os custos, todas as despesas decorrentes da defesa feita pela empresa. Isso inclui honorários advocatícios, custos judiciais, custos, né? Pelo amor de Deus. E outras despesas relacionadas à defesa. Além dos custos e despesas, o beneficiário condenado também deverá ressarcir a ECT eventuais prejuízos causados. Isso pode incluir danos financeiros, reputacionais ou outros tipos de prejuízos que a empresa tenha sofrido em decorrência dos atos do beneficiário. Essa disposição visa proteger os interesses da ECT, assegurando que os administradores e os conselheiros atuem de forma responsável e de forma ética. Se um beneficiário for condenado ou violar a lei ou o estatuto por atos culposos ou dolosos, a empresa não deve arcar com custos e os prejuízos resultantes dessa condenação. A gente finaliza aqui no artigo 31. Fica assegurado aos administradores e conselheiros fiscais, bem como aos ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou banco de dados na empresa, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão
ou durante seu mandato. Então esse artigo ele garante que os administradores, conselheiros, ex-administradores e ex-conselheiros têm o direito de acessar informações e acessar documentos constantes de registro ou banco de dados da empresa. Esse acesso é indispensável para a defesa administrativa ou judicial em ações propostas por terceiros. O objetivo principal é permitir que esses indivíduos eles tenham acesso a todas as informações permitidas para a defesa em processos judiciais, em processos administrativos, decorrente de atos praticados durante o seu prazo de gestão ou mandato. A empresa tem responsabilidade de fornecer essas informações de forma oportuna, de forma completa, permitindo que os administradores e os conselheiros preparem sua defesa de maneira eficaz. Então é basicamente isso, tá? Bem tranquilo, a gente vai, se não me falha a memória, tá? Espero que eu não esteja errado, a gente finaliza aqui o capítulo 3, a gente continua avançando com o objetivo de explorar todo o estatuto, ou pelo menos os conteúdos mais importantes e mais relevantes, né, que eu consegui identificar para o nosso concurso. Então espero que você tenha entendido, nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão, aquele abraço mais do que especial de sempre. Valeu!